Ok, meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Colossenses. Estamos hoje entrando no capítulo 3. Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Podemos ver uma foto aqui? Passa para frente para mim, por favor. Um menino. Tá vendo? E se eu disser para você que ele gosta de estar ao ar livre, ele adora esportes, você vai achar nada surpreendente para um menino de 11 anos. Normal, né? Um menino qualquer, aos nossos olhos. Mas esse menino não é como qualquer outro. Ele frequenta lugares diferenciados. Às vezes ele tem que vestir roupas especiais. Pode passar para mim? Porque ele é realeza. Ele é o príncipe George, segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Hoje estamos entrando no capítulo 3 de Colossenses, na sessão em que Paulo apresentará uma série de aplicações para os colossenses, e ele mostrará como eles deveriam se comportar, mas primeiro ele tem um recado crucial para eles. Uma lição que eles não podem jamais esquecer. Vocês são realeza. De fora parecem igual a todo mundo. Parecem gente qualquer. Mas vocês não são normais. Vocês, colossenses, vocês são realeza. Temos falado aqui nessas noites de quarta-feira sobre o ensino falso na igreja de Colossos, né? E discutido um pouco qual seria a natureza desse ensino. Mas o que fica muito claro é que era uma heresia do tipo
Cristo mais. Quero dizer, Cristo mais alguma coisa é o que você precisa. Então, os falsos mestres talvez dissessem alguma coisa assim: Cristo, você crê em Cristo? Ótimo, muito bom. Cristo é super importante. É preciso crer em Cristo, sim, mas não para por aí. Para experimentar a plenitude da vida, existem também outros princípios, revelações, poderes, cerimônias, práticas e disciplinas para uma vida de vitória, de poder, de profundidade espiritual. Está me entendendo? Cristo mais. E Paulo veio e disse: nada disso. É impossível ter mais do que Cristo. Essas coisas não vão agregar nada. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é o próprio Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo diria para nós, e ele diz entre linhas aqui: Cristo mais é sempre menos do que Cristo. Cristo mais é sempre menos do que Cristo. Por isso, não busquem nada além de Cristo. Apenas busquem mais de Cristo. Imagina o príncipe George chegando à mãe dele e perguntando: mãe, o que eu preciso fazer para garantir que eu tenha sempre casa para morar e comida na geladeira? Como eu faço para me tornar uma pessoa bem-sucedida na vida? Mãe, me explica isso. Imagina, a princesa de Gales, ela vai olhar para o príncipe e vai dizer: meu filho, você não precisa fazer nada. Você é neto do rei. Você é príncipe. Está tudo certo já. Mas isso não significaria que o príncipe não tem nada para aprender. Ele precisa aprender a se portar como príncipe, como realeza. Ele precisa aprender que não convém enfiar o dedo no nariz em público. Ele precisa aprender a medir as palavras. Ele precisa aprender a ser o que ele já é. E é isso que Paulo está dizendo para os Colossenses aqui no capítulo 3. E para nós também. Vocês são realeza. O que vocês precisam, sobretudo, é entender isso. Entender quem são. Entender sua identidade. A partir daí, vocês poderão aprender a viver conforme sua nova identidade. E aí, você vai ver, a gente fez a leitura, que a passagem é cheia de instruções sobre como viver. Imperativos, mandamentos, faça isso, faça aquilo. Mas entenda que elas são ineficazes para mudar o seu status diante de Deus. O príncipe não se torna mais príncipe fazendo tudo direito. Ele é príncipe. Por nascimento. A lógica aqui em Colossenses é o contrário. Você recebe o status primeiro e depois aprende a viver à altura dele. Então aqui você pode observar que temos 3 sessões, 3 parágrafos inclusive na NAA. Primeiro temos os versículos 1 a 4, depois 5 a 11 e depois 12 a 17. Eu vou abordar conforme essas 3 sessões mesmo. E a primeira parte, os versículos 1 a 4, o que Paulo diz para nós é que se você pertence a Cristo, você tem uma nova vida. E essa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você pertence a Cristo, você tem uma nova vida escondida com Cristo em Deus. Então, primeira coisa, entenda quem vocês são, uma vez que vocês creram em Jesus. Paulo está escrevendo para cristãos, certo? Está lá no capítulo 1. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eles foram batizados. Ele falou disso no capítulo 2. Quando alguém é batizado, vai embaixo da água, o que representa a sua morte junto com Jesus, e volta representando a sua nova vida em Cristo. E você pode ver que ele fala sobre isso no capítulo 2, versículo 12. Diz que vocês foram sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala uma coisa ousada aqui. Vocês morreram com Jesus e ressuscitaram com Jesus.
ele está falando naquilo que nós chamamos da doutrina da união com Cristo. Nós estamos juntos com Ele, pela fé, que é representado no batismo. Unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E é claro que a ressurreição dos mortos ainda não aconteceu, tá? Ainda é um evento futuro. Paulo mesmo vai dizer isso em 1 Coríntios 15. Mas Paulo está tão certo, tão convicto dessa verdade, de que nós estamos unidos com Cristo, que nossa vida verdadeira foi ressurreta com Ele. Ele que, quinta-feira passada foi o dia da ascensão, né? Que ascendeu aos céus e se assentou à destra do Pai. Nós estamos lá com Ele, porque nossa vida está com Ele. Unidos, nós somos com Ele. Então, embora continuemos a viver aqui embaixo, nossa verdadeira vida está, versículo 3, escondida com Cristo em Deus, ou oculta juntamente com Cristo em Deus. Você olha para mim e você vê o fio. Você não vê nada de muito impressionante. Mas se você pudesse ter uma câmera no ângulo certo no céu, onde Cristo está entronizado, e soubesse que a minha identidade está intimamente atrelada à dele, você ficaria deslumbrado. Uau, olha o fio. Porque você estaria olhando para Jesus, mas eu estou com Ele, entendeu? E a mesma é verdade a seu respeito. O fio antigo morreu, diz Paulo. Agora a minha vida verdadeira está em Cristo. Cristo vive em mim e eu nele. Já é uma realidade agora. União com Cristo. Hoje essa realidade está invisível, mas é real. E um dia será revelada ao mundo. O príncipe Jorge frequenta escola, certo? Dia após dia, alguma outra criança senta ao lado dele. Lá no futuro, no dia em que George se tornar rei da Inglaterra, aquele colega, já bem mais velho, óbvio, vai dizer: ele parecia ser alguém tão normal, sentado ao meu lado. Mas eu não imaginava que um dia ele estaria assim, todo envolto de glória, assistindo pela TV. Né? O exemplo não faz justiça. O ponto é que, olha lá no versículo 4, e nesse versículo eu tenho meditado, mastigado ele essa semana. Olha que riqueza aqui, versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, a vinda de Cristo em glória, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um dia Jesus voltará com uma glória incomparável, e naquele dia todos aqueles que pela fé pertencem a Ele também serão revelados em glória. Os incrédulos vão falar: uau, olha o Natan, olha o Giovanni, mas sobretudo, olha Jesus. Então, o meu anseio, o seu anseio por felicidade, por satisfação, por vida plena, esse anseio tem resposta na vinda de Jesus. E por isso Paulo diz: pense nessas coisas, fixe sua esperança nisso, delicie-se na esperança da glória. Se você pertence a Cristo, você está unido a Ele, o Rei do Universo. Por isso você tem uma nova vida, uma nova identidade. Essa é a grande verdade de toda essa passagem. Não só os versículos de 1 a 4, mas ela permeia toda essa seção. Então olha adiante um pouco. Olha o versículo 9, por exemplo. Diz: uma vez que vocês se despiram da velha natureza, aquela pessoa antiga morreu, já era. E se revestiram da nova natureza, versículo 10. Você tem uma nova natureza. A semelhança, segundo a imagem daquele que a criou. Diz no versículo 12:
como eleitos de Deus, santos e amados. Isso é você, cristão, eleito de Deus, santo e amado. Então, quem entende sua identidade em Cristo, pela união com Cristo, percebe que as outras marcas de identidade já não têm valor. Está lá no versículo 11. Não tem mais essa coisa de grego e judeu. Não importa mais que o Phil é inglês, que o Félix é potiguar, que o pastor Guilherme é palmeirense. Não importa. Cristo é tudo para nós. Eu tenho Cristo, eu estou em Cristo. O que adianta, o que vale mais outra coisa? E isso faz com que todo cristão seja igual, igualmente, precioso, um alto dignitário do mundo por vir. Todo cristão. Cristo é tudo e está em todos. Entenda quem você é em Cristo. Entenda quão boa notícia é isso. Porque isso tem implicações enormes, não só no futuro, mas hoje e agora. E vamos ter que cobrir o versículo 5 a 17 por amostragem, porque tem muita coisa e tem pouco tempo. Mas o conceito básico, então, das implicações dessa nova identidade é que você troca de roupa. Então você entrou para a família de Deus, tira a sujeira. Livra-se de tudo que não convém à sua nova identidade e vista a roupa nova. E aí, o despir-se do velho, livrar-se do que não convém à sua nova identidade está nos versículos 5 a 11 e vestir a roupa nova, viver a sua nova identidade está nos versículos 12 a 17. Então vamos lá, segundo ponto, 5 a 11. Erradique tudo que pertence à sua velha vida. Erradique tudo que pertence à sua velha vida. Se eu me tornei realeza, eu preciso aprender como realeza. Vai ficar muito vergonhoso se não. Eu preciso fazer isso o quanto antes. E Paulo, ele traz duas áreas principais em que ele aplica esse princípio. Ele tem a ver com toda a nossa vida, mas ele fala principalmente da imoralidade sexual, no versículo 5, e depois os pecados de fala, versículo 8. O que Paulo diria para nós sobre sexualidade? Pensando no versículo 5. Para a nossa geração, para nosso mundo hoje. Entre outras coisas, ele diria: fuja da pornografia. Mortifique a pornografia. Se livre dela. Meus irmãos, em nosso mundo hoje, a pornografia é tão aceita, tão normal, normalizado, não é verdade? O pessoal assiste no ônibus, em algumas cidades. Mas ela é uma expressão de idolatria. No começo do culto eu li um trecho de Josué 24. Lá, o povo de Israel já estava na terra prometida, já tinha começado a sua nova vida, já estava curtindo as bênçãos daquela terra, e Josué convoca e reúne todo mundo, e a gente descobre que eles ainda estão carregando ídolos, os ídolos que trouxeram lá do Egito. Hello? É um absurdo. Como assim? Joga fora seus ídolos? Eles ainda têm isso? Depois de tudo isso? Depois de tudo que aconteceu? E nós que estamos estudando Deuteronômio, pessoal do segundo ano, nós sabemos, e você, se você já leu, você sabe que os ídolos representam uma ameaça grave para o futuro deles. Você está louco? Você vai ficar com os ídolos escondidos na sua casa? Joga fora, queima! Joga no rio! Se livra disso! Essa idolatria vai colocar em xeque sua prosperidade futura, sua vida depende disso. E é assim também com a pornografia. Ela pode parecer algo inocente, mas eu não sei se você viu esse negócio no noticiário alguns anos atrás. Tinha uma moça no México passeando no shopping com um filhote de tigre. Não sei se alguém viu isso. Uma coisa assim, acho que ela era namorada de um traficante. Passeando no shopping com um filhote de tigre. Que legal, que fofinho. Gente, o tigre vai crescer e vai te matar. Livre-se do tigre logo. O pecado é assim.
parece tão fofinho, tem hora, nossa, que legal, gosto demais. Vai te matar. Cuidado. Não brinque. E aí Paulo vai dizer nos versículos 5, em vez de ser morto pelo seu pecado, faça morrer. É forte. Faça morrer. Erradique é fraco, o que eu falei antes. Faça morrer. Seja por um golpe mortal, se puder. Seja pelo estrangulamento, pela fome. Faça morrer aquele pecado, aquilo que não pertence mais à sua vida. Eu acho que foi Richard Baxter que disse, mate seu pecado antes que ele te mate. Quem vem a Cristo tem todo tipo de sujeira na vida. Não é surpresa. Deus não está chocado com o pecado que você traz. E nós não devemos estar chocados com gente que chega a Cristo cheio de problema, de pecado. Nós não somos escolhidos por mérito. Todos os pecadores são bem-vindos. São perdoados pelo sangue de Cristo, como nós temos celebrado aqui hoje à noite. Mas quando nos unimos a Jesus, tudo muda. É preciso se livrar de padrões que não convêm mais. Imagina o mendigo que vivia comendo do lixo e ele é recebido para morar na casa do prefeito, de um ricaço. E em vez de ficar sentado na mesa, que ele é bem-vindo para sentar e comer as coisas boas dos ricos, ele vai e volta para a rua e come do lixo. Hã? Você está louco? Mas como nós fazemos isso, nós cristãos? O que era normal não pode mais ser considerado normal para nós. A ira de Deus está vindo sobre o mundo, diz Paulo, versículo 6, por causa da imoralidade sexual, entre outros pecados. Como podemos continuar a viver daquele jeito depois que fomos unidos a Jesus? Eu ouvi o caso de, acho que é de Londres, duas irmãs jovens que costumavam frequentar festas muito luxuosas e libertinas, praticamente orgias. E elas vieram se converter, se tornaram crentes em Jesus. E um dia chegou um convite de uma amiga delas para uma festa dessas. E elas responderam assim, escreveram, não poderemos aceitar o convite devido ao nosso recente falecimento. Aquelas duas moças que você conhecia não existem mais. Agora tem duas outras, com outros padrões, uma nova vida. A velha vida acabou. Vamos falar um pouco também sobre os pecados de fala, versículos 8 e 9. É só entrar nas redes sociais para ver tudo isso rolando, não é? Olha lá aquela lista. Quem nunca se arrependeu de apertar Enter no teclado? Depois disse, não devia ter falado aquilo, não devia ter escrito aquilo. Todos nós, com certeza, já fizemos isso. E a mentira, versículo 9, tão normal por aí. Eu ouso dizer que a semana passada foi a semana da mentira nacional, porque foi a semana da entrega das declarações de imposto de renda. É tão difícil controlar a língua, não é? Eu fiquei pensando enquanto preparava sobre estar sentado na mesa no refeitório. Algumas vezes eu já me peguei depois de almoçar pensando, eu não devia ter falado aquilo. Parecia legal na hora, mas não convinha. E aqui eu preciso falar da Dona Florisa, um exemplo para mim. Alguém que me parece que nunca fala nada errado, mas ela já, mais de uma vez, já chegou e falou, eu preciso pedir desculpa pelo que eu falei. Uma sensibilidade que a Dona Florisa tem. Ela talvez fez alguma crítica leve, tão justa, uma crítica real, assim, verdadeira, e ela falou, não, eu não devia ter falado aquilo. Não convém. Eu não quero ser assim. Eu não sou assim. Né? Eu quero ser assim, como a Dona Florisa, essa sensibilidade. E controlar melhor a língua, como convém ao filho do Pai da verdade. O cristão é filho do Deus Santo que não mente, que não reclama, que não fala mal dos outros. Suas palavras são sempre dignas de confiança, são sempre edificantes, são bondosas. E nós somos chamados a segui-lo e ser assim. Então, ponto 2, versículo 5
a 11, erradique tudo que pertence à sua velha vida. Mata aquilo que não pertence mais. E o ponto 3, olhando os versículos 12 a 17, abrace sua nova vida, aprendendo a viver como filho de Deus. Aqui vem a parte positiva. Nos versículos 5 a 11, vimos sobre a necessidade de tirar os trapos imundos, jogar no lixo, no incinerador. Escrevi essa palavra aqui, mas não consigo falar. E depois vem a parte positiva, versículos 12 a 17. Abra seu novo guarda-roupa na sua suíte, ou um closet talvez, né? Comece a usar as roupas finas que agora você tem, dádivas do seu pai. Comece a se portar como realeza. E novamente aqui, Paulo parece ter em mente o povo de Israel, que precisavam aprender a viver vidas de justiça e santidade na terra prometida. E veja que a nova vida do cristão, Paulo começa enfatizando os relacionamentos. Versículo 12, 13, 14. Ele diz, revistam-se de compaixão, de bondade. Coisa rara no mundo hoje, não? Compaixão. As plataformas digitais hoje funcionam como tribunais populares, em que todos são juízes e exercem o direito de criticar, de apontar o dedo, de julgar, de condenar, de execrar o outro. E a gente muitas vezes segue na multidão, segue na onda, descendo a linha naquela pessoa que fez algo errado. Ao cristão, porém, convém um olhar generoso para com o próximo. O compromisso de sempre dar o benefício da dúvida para o outro, de tratar o outro como realeza. E versículo 12 também fala de humildade. O que é humildade? Significa nada mais que um olhar sóbrio e realista acerca de mim mesmo. Se eu entendi que eu sou pecador, salvo pela graça, quem sou eu para ficar apontando o dedo? Pastor Eduardo, lá da igreja de Brasília, vira e mexe, quando eu pergunto para ele, como vai? Ele fala, alguém sabe? Melhor do que eu mereço. Ele fala, né? Melhor do que eu mereço, verdade. Eu vou melhor do que eu mereço. O cristão sabe que foi tratado melhor do que merece e por isso passa adiante esse tratamento. Tratar os outros melhor do que merecem, porque nós fomos tratados assim. Aliás, esse é o princípio que permeia essa sessão. O tratamento que devemos dar ao próximo é derivado do tratamento que nós recebemos. Podemos ter queixas reais uns contra os outros, e temos, e teremos, ofensas. Mas temos que estar dispostos a perdoar, versículo 13. Por quê? Esse versículo é forte. Olha lá no final do 13. Porque nós mesmos fomos perdoados por um juiz que tinha evidência suficiente para nos condenar à eternidade no inferno. Mas ao invés disso decidiu sacrificar aquilo que ele tinha de mais precioso para pagar a nossa redenção. É assim que fomos tratados. Então, como não perdoar o outro? Como não? Se eu fui perdoado assim, como posso recusar o perdão ao meu irmão? Como posso guardar rancor? E veja também como a gratidão permeia tudo. Está ali no final do versículo 15. Sejam agradecidos. Novamente no final do 16. Com gratidão no coração. E é um tema que já vimos em Colossenses, não é? Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai. 2:7. Crescendo em ação de graças. Gratidão. Porque nós fomos tratados muito melhor do que merecemos. Fomos agraciados. Convém a gratidão. Gratidão é uma espécie de herbicida para matar as ervas daninhas na nossa alma, no nosso coração. No coração agradecido, bem regado daquela gratidão, dificilmente brota amargura, avareza, indignação, inveja. Dificilmente brota no coração agradecido. Sejamos agradecidos, porque assim vamos conseguir melhor
nos comportar conforme nossa identidade. Inclusive, os próprios israelitas, eles eram ordenados a praticar gratidão. Eles tinham festas anuais que eram momentos de celebrar com gratidão a Deus, a bondade de Deus. Sejamos agradecidos. Os americanos têm uma boa prática de ter o dia anual da gratidão, né? Pratique gratidão porque você tem 1000 motivos e porque traz saúde ao seu coração. E, versículo 16, estamos correndo aqui, mas merece um sermão inteiro. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo está exortando os colossenses a serem uma comunidade que vive a sua vida em torno do Evangelho, buscando compreender a boa notícia de Cristo cada vez melhor. Uma vida de aprendizado centrado no conhecimento de Cristo, de tudo que Ele é por nós. É exatamente o que Paulo já disse no versículo 2. Pensem nas coisas do alto. Preocupem-se em compreender melhor a sua identidade, a riqueza que você tem em Cristo. Como nós faríamos isso? Bom, vindo ao seminário já é um ótimo começo. Parabéns. Espero que a palavra de Cristo esteja habitando ricamente entre nós, não só nas aulas. Temos que buscar ensino bíblico saudável, bom, substancial, sim, mas também, olha no versículo aqui, veja que todo crente tem uma participação ativa nisso. Às vezes a gente imagina nas nossas igrejas que tem alguém que é responsável por ensinar a Bíblia e os outros, assim, ficar esperando e ouvindo, e aí vai fazer outras coisas. Mas esse versículo desafia essa ideia. Tem sim um papel especial para os pastores e presbíteros que têm que se dedicar a esse ministério da palavra. Mas aqui diz no versículo 16, instruam e aconselhem-se mutuamente. Todos participam disso. Todos nós ajudamos o irmão a crescer no conhecimento de Cristo, a aperfeiçoar-se. E veja também no versículo 16 que esse princípio abrange a música. Cantar uns aos outros é parte desse exercício. E aí nós vemos a importância do ministério de louvor. Não só cantamos porque gostamos, que é legal. Não, porque tem um papel. Isso aqui, cantar juntos, é parte do ministério da palavra na igreja. Precisa ser feito com dignidade, com temor, com excelência. Porque me faz e te faz exultar naquilo que Jesus fez por nós. Me ajuda a compreender quem eu sou nele. Não só aprendendo doutrina, mas cantando, deixando reverberar dentro de mim, entrando pelos vários sentidos. E assim promovendo gratidão e me fazendo ansiar pela vinda de Jesus. E nós vamos terminar esse culto cantando em resposta a isso. Eu vou dizer para vocês que até meu momento ouvindo louvores enquanto eu lavo louça me faz bem para a minha alma. Projeto Sola me instrui, Vencedores por Cristo me aconselha. E eu consigo crescer e me tornar mais adequado à minha nova identidade em Cristo. E finalmente, versículo 17, um breve comentário. Aqui temos um princípio geral para todas as decisões que tomamos. E tudo que fizerem, em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Imagina um embaixador. Ele é representante de um outro país. Imagina um embaixador brasileiro, sei lá, na Espanha. Tudo que ele faz, ele está representando o governo brasileiro. Ele está representando o Brasil. E nós somos assim, representando Jesus. Imagina a seriedade disso. Imagina o cuidado que você tem que ter nas suas palavras, nas suas ações. E nós, como nós estamos unidos a Cristo, não tem jeito. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus. É como se a gente tivesse assinado Jesus embaixo de tudo que a gente faz. E isso traz um certo temor. Uau! Então, o que convém? Como faço para que a prática seja consistente com esse nome de Jesus? Fazer com excelência.
tudo que eu puder, fazer com amor, com alegria, com dedicação, com esperança. Amém? Olha o padrão alto que Paulo estabelece para os filhos de Deus. É desafiador, mas vamos voltar ao princípio básico e simples aqui, antes de terminar. Você deve ter ouvido uma frase que está em voga no mundo lá fora atualmente, que às vezes é assim: seja autêntico, seja você mesmo. Já viu? Seja quem você é. E quando está na boca lá do mundo, significa descubra os seus maiores desejos e faça o que for preciso para conquistá-los. Significa, lá na ótica do mundo, tá? Significa não deixe que ninguém te diga o que fazer. Você é quem manda. Expresse suas opiniões como são, Satisfaça suas vontades. Não deixe ninguém te atrapalhar. Seja você mesmo. É isso que o mundo diz. Meus irmãos, esse conselho leva à perdição. Porque Deus decidiu que Jesus Cristo teria a primazia em todas as coisas. Não você e nem eu. Mas, quem se sujeita a Jesus é acolhido na família de Deus. Recebe nova vida unido a Jesus. E torna-se, então, um filho amado de Deus. E uma vez que entendemos isso, aí sim, nós precisamos simplesmente ser autênticos. A nossa nova e real identidade. Seja quem você é. Seja santo e amado. O desafio para nós é, interiormente, compreender essa identidade e as suas implicações futuras e presentes. E eu tenho remoído isso essa semana. Quanto eu preciso melhorar, entender mais e para poder vivenciar melhor essa identidade. E eu termino com essa pergunta. Sobre o que você sonha acordado? Sobre o que você sonha acordado? Nos momentos vagos do dia, você fica pensando, o que seria muito legal para você? O que seria assim, o ideal? São coisas desse mundo? Coisas que vão passar? São supostos tesouros da sua velha vida? São ídolos? Ou é a gloriosa esperança do versículo 4 aqui? No começo nós cantamos o hino conhecido como Exilado, E tem uma frase lá que muita gente fica assim meio desconfortável. Passarinhos, belas flores, como assim, É ruim isso? A criação de Deus? Eu não tenho certeza sobre a escatologia dos autores do hino. O que eles pensam sobre a eternidade, o céu. Talvez eles acham que a gente vai para o céu e viver nas nuvens, enquanto eu tenho a convicção de que o céu desce para a terra e que toda essa riqueza e beleza desse mundo não será jogado fora, será melhorado apenas. Mas, quero dizer, eu acho que nós teremos passarinhos e belas flores na nova criação, certo? Mas no hino nós podemos entendê-los como símbolos das coisas criadas que o mundo idolatra. Certo? O mundo idolatra coisas criadas. Coisas que são menos que Deus. Sexo, poder, dinheiro, elogios, aprovação. Coisas boas em si, mas perigosas. E que podem te matar se você as amar mais do que a Deus. Meus irmãos, nós que cremos em Cristo, temos um futuro glorioso. Está ali no versículo 4. Fixemos nossos pensamentos nessa esperança. Sonhemos acordados com a volta de Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar e eu vou impetrar a bênção. Mas depois, por favor, fique aqui um pouquinho. Temos alguns avisos, explicar sobre conferência teológica. Oremos. Pai amado, nós estamos maravilhados por aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo e conscientes de que nós
compreendemos nem a metade da riqueza, da glória, daquilo que Jesus é por nós. Obrigado, porque pela fé em Jesus nós somos unidos a Ele, ao ponto de que nossa vida velha morreu, já era, e nós temos nova vida com Ele, guardada, escondida no céu, em Cristo, com o Senhor, no trono do universo. É o nosso lugar hoje. Senhor, ajuda-nos a compreender melhor essas coisas. Precisamos ter mais consciência, mais correta, mais plena, mais profunda daquilo que nos tornamos, de quem nos tornamos quando nós confiamos em Jesus, quando fomos batizados nele. Senhor, ajuda-nos a fixar nossa esperança nessa gloriosa esperança futura da volta de Cristo, em que nós mesmos, até nós seremos manifestados com Ele em glória. Senhor, compreendemos que hoje somos Teu povo na terra, encarregados de revelar ao mundo a Sua santidade, e temos vergonha de tantas vezes não fazer isso bem e desonrar o nome de Cristo. Queremos aprender a viver como quem somos verdadeiramente. Ajuda-nos a tirar tudo que não pertence, a fazer morrer o que pertence à velha vida, à nossa velha vida. E ajuda-nos a vestir todas as virtudes e todo o caráter de Cristo, toda a beleza da santidade que é descrito nessa passagem, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos a compreender essas coisas para que possamos viver conforme nossa nova identidade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.